Olha, o que eu vou perguntar para você é um pouquinho engraçado, mas vai fazer sentido daqui a pouco. Sua letra é feia? Sabe aquela letra que você fica com medo, fica pensando assim, gente, mas e se eu escrever a minha redação e o professor não entender nada que eu estou escrevendo, porque minha letra é muito feia? O que vai acontecer comigo? Eu vou tirar zero? Qual que vai ser a minha penalidade por ter uma letra muito feia? Hoje é meio engraçado e eu vou esclarecer o porquê de eu estar fazendo esse vídeo também, porque isso se originou numa treta lá do Twitter, que agora se chama X. Eu vou contar tudo hoje, beleza? Chega na vibe. Então, o tema do nosso vídeo hoje é letra feia e texto ilegível. Será que letra feia e texto ilegível são a mesma coisa? Será que são coisas diferentes? Vamos ver. Aí o material que eu trouxe hoje para você é o material dos corretores da redação do Enem de 2019. Tem isso aí tá igual o de 2022. Tá igual, igual, igual. Eu só tô trazendo de 2019 porque eu não posso divulgar o de 2022. O de 2019 o próprio INEP divulgou, então tá tudo certo. A gente tem uma coisa chamada FEA, Formas Elementares de Anulação. Coisas que se você fazer na redação, você vai zerar. Inclusive tem um vídeo antigo aqui do canal sobre nota zero na redação. Eu vou deixar o card aí para você assistir, que já vai esclarecer bastante coisa na sua vida, ok? Essa situação que eu vou mostrar para você hoje é a de texto ilegível. A gente vai ver o que o material, aqui o manual dos corretores do Enem, considera como texto ilegível. Vamos ver. Ó, fala o seguinte. Consideramos texto ilegível 3 casos de redação, quando no texto não se identifica sequer configuração de letras. Eu vou mostrar um exemplo para você, como se a pessoa no texto dela fizesse isso aqui, ó. Você não consegue identificar nenhuma tentativa de fazer letras, certo? Então, é a primeira situação. 2. Quando identificam-se letras, mas não formação de palavras. Vou dar um exemplo também. Você vê que eu coloquei um B, um R, um U, um A, um C, um I, um T, certo? Só que tem letras, mas a gente não consegue entender palavras. A pessoa não formou palavras. E o terceiro caso é quando se identifica apenas uma ou outra palavra legível. No meio daquela confusão toda tem uma ou outra palavra, mas não dá para avaliar o texto só com base naquelas palavras. E aí, o que acontece? Tem gente que fala que a letra feia zera a redação. Não, letra feia não zera. O que zera é o texto ilegível. Eu vou mostrar alguns exemplos para você daqui a pouco, mas na minha visão, o texto ilegível que o Enem fala é quase, na verdade eu nem diria quase, é uma coisa meio que proposital. Sabe aquela pessoa que tá zombando da redação e aí ela sai fazendo qualquer coisa, fingindo que está escrevendo? Sabe quando a gente é criança e vai fingir que está escrevendo? E aí você rabisca qualquer coisa no papel, é mais ou menos aquilo. Se a pessoa fizer aquilo, é considerado texto ilegível. Se a pessoa tentou escrever alguma coisa, mesmo que a letra seja muito difícil, eles acabam entendendo. É claro, a gente sempre orienta quanto mais você conseguir melhorar a sua letra, melhor. Mas eles têm essa regra, essa permissibilidade, porque eles entendem que a pessoa fica muito nervosa às vezes na hora da redação e a letra acaba saindo meio ruim. Ok? Então eu vou mostrar para você. E aí fala o seguinte aqui, ó. Casos limítrofes devem ser encaminhados como dúvida pelo sistema de ocorrências pedagógicas. Lá no sistema dos corretores, se o corretor olhar e falar assim, me parece que tem alguma coisa escrita, mas eu não estou conseguindo entender, ele não zera a redação. Ele sinaliza como dúvida, essa redação vai para o supervisor, que tem as pessoas de mais alta patente, digamos assim. Ela vai para essas pessoas tentarem entender o que o texto está dizendo. Então, ó,
Então, já é uma coisa para te tranquilizar. Sua redação não vai ser zerada de cara. Então, opa, vamos ver o que aparece mais aqui pra gente. Olha essa primeira situação aqui, esse exemplo. Olha esse texto. Você vê que a pessoa fez várias letras. Só que a pessoa, ela parece que está fazendo de zoação. Ela não formou nenhuma palavra. Isso aí não forma nenhuma palavra. Certo? Nesse caso, é texto ilegível. Não dá para ler nada, não tem nada escrito. Ela foi listando, fazendo uma lista de palavras, tipo, qualquer coisa aleatória, parecendo uma palavra. E aí o manual fala, o texto do exemplo 27 apresenta a configuração de letras, mas não há formação de palavras. Não é possível reconhecer qualquer palavra ou mensagem. A redação deve ser avaliada assim como FEA, forma elementar de anulação, e ganha 0. Olha o exemplo 28. Eu vou até ampliar para você ver, olha. Aqui parece que está li sua. Aqui parece ser sul. Bons. Sul de novo. Tá vendo? Só que no fim das contas não dá pra gente entender nada que tá escrito aí, porque parece que a pessoa ela foi só repetindo coisas. Repetindo palavras da cabeça dela, aleatoriamente. Então, o que fala aqui? No caso do exemplo 28, reconhece-se a tentativa de desenhar letras e formar palavras, mas sem evidência de domínio da linguagem escrita, porque não há de fato formação de sílabas ou palavras. É possível observar como as supostas palavras escritas pelos participantes são aparentemente constituídas pelas mesmas letras, em especial o M e o L. Isso fica muito claro aqui no final, ó. Parece que aqui tá Ema, tem vários L's, também tem outro que parece Ema aqui, Il, certo? Característica da falta de conhecimento do registro alfabético. Isso aí eu não diria que é uma falta de conhecimento do registro alfabético, não. Isso aí me parece que a pessoa está fazendo de propósito. Porque, é claro, existem situações de pessoas que terminam o ensino médio por causa do sistema educacional que a gente tem e não conseguem mesmo escrever nada. Mas isso aí me parece ser proposital. Me parece que a pessoa quis fazer assim, para tentar enganar o corretor. Certo? Então, característica da falta de conhecimento do registro alfabético, por não ser possível identificar o conteúdo, o texto deve ser avaliado como FEA. E aí, o material fala uma coisa muito importante. Texto ilegível não é letra feia. Certo? E agora vem um exemplo que eu acho maravilhoso. Olha isso, olha isso. E aí, eu vou pedir uma coisa para você que eu sempre peço aqui no canal. Pausa o vídeo. E você vai tentar entender o que está escrito nesse texto e você coloca nos comentários para mim. Pode ser? Pausa o vídeo e tenta entender. Se você falar assim, eu não entendi nada, você coloca nos comentários, não entendi nada. Certo? Se você entendeu alguma coisa, você coloca, entendi isso, isso e isso. Então pausa o vídeo e faça essa atividade. Acabou que eu coloquei o pause 2 vezes aí, ó, cabeça ruim. Continuando então, agora que você pausou o vídeo e fez, o que eu entendo nesse texto? Eu entendo as ciências humanas são as ferramentas. Tem um pois aqui. Sei lá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Esse texto impossível de entender. O exemplo 29, aqui está falando aqui embaixo, ó. O exemplo 29 apresenta um texto de leitura muito difícil, porém não deve ser zerado, não deve ser avaliado como FEA, uma vez que não apresenta nenhuma das características de texto ilegível, ou seja,
Não dá para afirmar que a redação não apresenta sequer configuração de letras ou que ela não apresenta formação de palavras, nem que ela apresenta apenas uma ou outra palavra legível. Nesse exemplo, é possível ler a maior parte do texto, mesmo que algumas palavras nos gerem dúvidas. Olha a transcrição que o corretor dessa redação fez, que o INEP fez. Sim, eles conseguem entender isso aí. Eles têm gente especializada para fazer isso. É claro que o corretor não entendeu, ele vai mandar para a supervisão e a supervisão vai ter gente especializada em entender esse tipo de coisa. Olha só, eles devem contratar um monte de farmacêutico, né? Brincadeira. Olha isso. As ciências humanas, eu acertei ciências humanas, e as tecnologias são as ferramentas temos em mãos. É claro, o texto tem defeitos, tem problemas, óbvio que tem. Para cada vez mais, e aí tem uma interrogação mostrando que o corretor não conseguiu entender alguma coisa, as democracias e sempre ter a tão sonhada democracia, acima de tudo devemos dar vez e voz a meios de comunicação. Nos sistemas de dados, tem mais alguma coisa que não foi entendida, pois nele podemos, toda vez que aparecer o ponto de interrogação é alguma coisa que não foi compreendida. Todos, interrogação, interrogação, tendo o bom. Combate, a tecnologia veio pronta. Interrogação, agora não, interrogação de novo. Um simples telefone móvel, ele é imprescindível, interrogação. Aí tem várias interrogações, tem pois, usa, emoções e comunicação dia a dia, todo o quê? Beleza. Tem problemas? Tem palavras que não foram entendidas? Tem. Isso vai trazer penalidades para o autor do texto. Só que ele não vai zerar. E aí, aqui fala o seguinte: considerando a possibilidade de leitura da maior parte das palavras, esse texto deve ser avaliado normalmente em todas as competências, desde que não apresente qualquer outra característica que leve à atribuição de nota 0. É isso. A letra pode ser muito, muito, muito feia, que alguém no INEP vai conseguir entender. E vai corrigir o texto. Certo? Por que eu estou falando isso? Olha isso aí. Isso aí é um post, é um Reels que eu vi no Instagram de uma plataforma que eu não vou mencionar o nome aqui. Eu mencionei lá no Twitter e tal, mas eu não vou mencionar aqui não. Porque aqui eu ganho dinheiro, lá não. Aqui se o vídeo cair, eu perco dinheiro, né? Então, eu mencionei lá no Twitter. Se você quiser, você procura o Twitter do Puxa Língua, só @puxalíngua que você vai encontrar esse post lá. Por quê? Porque essa plataforma postou esse texto e falou que a pessoa tirou 0 e olha o que eles colocaram aqui, ó. Zerou a redação por causa da letra. E aí eu fui lá no Twitter e falei, olha mais uma mentira aí. Letra feia não zera a redação. E aí teve muita gente tentando me convencer de que texto ilegível zera. E sim, texto ilegível zera a redação. Eu sei que zera, é óbvio que zera. Só que esse texto da foto não está ilegível. Se aquele lá eles conseguiram ler, esse aí é mais tranquilo ainda de ler. Apesar da imagem estar muito ruim, né, o ângulo que foi tirado da foto, a gente consegue ver várias palavras. Aqui, ó. Teve como principais atores os portugueses, mas também os, e aí tem alguma coisa que está partida, porque né, o texto está cortado de lado assim. Por consequência, acabou criando um país miscigenado e não sei o que, não sei o que. No entanto, odiernamente predomina o debate sobre alternativas para... Então, o texto ele está completamente legível. Esse texto jamais zeraria uma redação. Jamais, a não ser que tenha outra coisa, né? Um símbolo, uma assinatura, a não ser que tenha outra coisa. Por letra ruim ou por texto ilegível, esse texto não zeraria a redação nunca. E eu estou trazendo esse vídeo hoje, por quê? Porque eu acho muito cruel plataforma de ensino fazer esse tipo de coisa, falar esse tipo de coisa que vai deixar os estudantes ansiosos, preocupados, estressados. A gente já tem adolescentes muito estressados, muito ansiosos, muito preocupados. A gente precisa cada vez menos desse tipo de comportamento de plataformas, de cursos e tudo mais.
A gente precisa de educação com responsabilidade. E isso é coisa de gente sem ética, sem caráter e sem responsabilidade. O INEP respeita a sua caligrafia. Em vários pontos do material dos corretores, eles falam que o corretor tem que se esforçar para compreender a caligrafia do participante. E aí a gente vê plataforma de curso e tal fazendo esse tipo de coisa. Para mim, é nojento. Por hoje é isso. Bora fechar. Eu não gosto de trazer esse tipo de coisa estressante não, mas pelo menos serviu para mostrar para você que você pode ter tranquilidade para escrever sua redação. Se você acha que sua letra é ruim demais, que é pior do que essa da imagem que eu mostrei para você, claro, faça um esforcinho sempre para melhorar. Melhorar é sempre muito positivo, não só para redação, mas porque às vezes você vai fazer um concurso, alguma outra coisa que aí sim a letra feia pode te prejudicar. Mas se você vê que a sua letra é muito difícil, muito incompreensível, faça o esforço de melhorar sempre. Melhorar sempre é vantajoso para todo mundo em todas as situações. Pra gente terminar, se você quiser contribuir com o meu canal, tá aqui o Pix pelo QR Code, nós temos o Pix também pelo e-mail puxalingua@gmail.com, você pode contribuir também usando o recurso Valeu Demais, que está disponível aí embaixo. Se você não puder contribuir assim, você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, que já ajuda bastante. Aproveita, se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo para você, você vai procurar um botão escrito inscrever-se, clicou, vai aparecer inscrito, você clica no sininho, ele vai mudar de cor e todo dia você recebe um vídeo novo pipocando no seu telefone. E aqui em cima tem playlist com todos os vídeos de produção de texto para você fazer uma redação cada vez melhor. Por hoje é isso, até a próxima. Fui!